heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalap Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue dedicated to life. Get connected with the Escalap Academy. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos em uma tarde muito especial para nós da Bebrão. Estou aqui reunida mais uma vez com duas colegas para falar sobre um tema importante e um dos temas mais desafiadores para o especialista de feridas, que é o manejo da ferida infectada. Eu sou Camila Marques, sou gerente de produtos, responsável pelas linhas de feridas, estomias e continência na Bebrão, e estou aqui na companhia de Janaína Ferreira. Boa tarde, Jana. Janaína é líder de produtos dentro da Bebrão, enfermeira estomaterapeuta. Seja bem-vinda, Jana. Olá, Camila. Olá, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. E também estou aqui na companhia de Renata Farias. Renata também é líder de produtos na Bebrão e enfermeira estomaterapeuta. E junto com vocês, a gente está aqui nessa tarde muito especial para ter esse diálogo, né, sobre a chancela da Academia Escalap, que é nosso grande centro de treinamento e formação, para ter esse diálogo sobre um desafio importante e também uma das combinações mais assertivas no manejo da ferida infectada, que é a associação do PHMB e da prata. Nossos próximos minutos, né, nosso encontro de hoje, ele vai ter dois grandes blocos. No primeiro, a gente vai falar sobre o desafio clínico da ferida contaminada, então, o que está por trás, né? Quais são os principais aspectos desse tipo de ferida e quais são os caminhos para mitigar essa situação. E, por fim, a gente fecha falando sobre tecnologias, né? Sobre esse grande match que é a associação do PHMB com a prata na solução desse grande desafio clínico. E antes da gente começar a nossa primeira apresentação,
eu queria fazer uma pergunta para vocês. A pergunta está na tela, então vocês provavelmente estão vendo ela agora nesse minuto, e nós gostaríamos de saber se a associação do PHMB com a Prata já faz parte do protocolo de manejo de feridas infectadas da sua instituição. Uma pergunta simples, respondam nos próximos segundos, né? Tem aí 2 opções, sim ou não. Contem para a gente quer saber. Então, mais alguns segundos para vocês responderem essa pergunta. A gente vai ter outras perguntas ao longo da apresentação e acho que eu já posso dar sequência. Vou chamar aqui a Renata Farias para falar sobre o desafio clínico, né? O que está por trás da ferida infectada, como é que a gente pode contornar esse grande desafio. Rê, com você. Olá, gente. Boa tarde mais uma vez. Sempre feliz de estar aqui. Muito bom estar trocando experiências com vocês. A gente sabe que isso também, se Deus quiser, está acabando. Em breve, todo mundo junto novamente. Muita gente já vacinada. Então, feliz que a maioria dos colegas profissionais de saúde estão vacinados. Então, muito em breve, a gente vai estar junto, podendo fazer esses encontros presencialmente. Mas, então, no momento, como a gente tem essa oportunidade de fazer esse encontro online, então a gente não deixa de aproveitar. Então, hoje, a gente veio trazer um assunto que aparentemente parece comum, mas a gente vai falar um pouco do que tem de novo aí de tratamento de infecção e de biofilme para feridas, tudo que tem aí de mais moderno. Bem, o mal mais temido das feridas em qualquer etiologia, ele vai ser o quê? Pode passar, Camila. Okay? Quando a gente fala de complicação de uma ferida, a gente sabe que tem diversos fatores que interferem. Mas no centro de tudo, nossa principal preocupação sempre vai ser o quê? A carga microbiana. Como vai estar o comportamento dessa carga? Se ela vai estar sob forma de biofilme, se ela vai estar sob forma livre, causando uma infecção. Então, tudo que eu faço na minha ferida é para manejar esse controle da carga microbiana, que a gente sabe que ele existe na ferida. Nenhuma ferida ela vai ser estéril. Todas elas são contaminadas. Mas, em algum momento, pode haver esse descontrole dessa carga microbiana, então é contra isso que a gente tem que lutar. Então, por isso que a gente vai falar aqui desse assunto tão importante. Pode passar, Camila. Bem, vamos começar falando um pouco da infecção. Então, a infecção ela continua sendo um tema bastante atual, embora no tratamento de feridas ela já seja abordada desde o século XIX. Mas por que ela é um tema atual? Porque a gente tem uma alta prevalência, né, e um aumento, não só uma alta, como um aumento cada vez maior da prevalência, da gravidade e consequências clínicas epidemiológicas dessa infecção nas feridas. O que leva, e a gente vai falar, vai desmembrar um pouquinho tudo isso aqui no decorrer da apresentação, a resistência dos antibióticos. Né? Então, o uso indiscriminado de antibióticos devido a essas infecções recorrentes, elas levam a essa resistência que cada vez mais fortalece a carga microbiana, faz com que a gente tenha cepas multiresistentes e que levam ao grande risco de complicações que levam a amputações e óbito. Então, quando a gente está falando de ferida, a gente pensa muito na questão local, né? A gravidade maior que você pode pensar num membro seria a amputação, mas para o óbito ele precisa e deve ser falado que é a complicação mais temida e que infelizmente acontece bastante, só que nas feridas muitas das vezes essa causa, morte, ela é negligenciada, né? Porque na causa do óbito do paciente vem uma sepse, falência múltipla dos órgãos, mas nem sempre ela vem associada à ferida que deu início a todo esse processo. Então, por isso que é muito importante esse equilíbrio. Então, o equilíbrio bacteriano ele é imperativo para o processo de cura das feridas. Pode passar. Então, quando a gente fala de uma infecção numa ferida, a gente está falando de uma infecção polimicrobiana. E também por isso é muito difícil, eu vou falar um pouquinho dos estudos, o que tem de novo aqui, é muito difícil até para os estudiosos, porque quando você vai fazer qualquer avaliação de uma nova tecnologia, ou mesmo você quer fazer uma leitura de uma ferida, cada ferida é única, né? Então, a gente não vai encontrar a mesma cepa em várias feridas, então cada uma vai ter uma formação, vai ter uma quantidade, então por isso
que é algo tão particular e tão complexo até hoje estudar o mecanismo de cura das infecções, das complicações da ferida. E quando a gente fala nessa infecção, como eu disse, a gente tem uma infecção polimicrobiana. Em geral, a gente tem infecção por bactérias endógenas, então o próprio indivíduo ele já tem essas bactérias e ele vai desenvolver a infecção a partir delas. Então, geralmente, a gente tem o Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas, o Staphylococcus aureus, mas a gente tem também uma carga microbiana exógena, que aí ela pode vir especialmente das mãos de outros profissionais. Então, aí a gente tem Enterococcus, Escherichia, Proteus, Klebsiella, Lactobacillus. Então, tudo isso pode gerar uma grande infecção na minha ferida. E não podemos esquecer a presença de vírus e fungos também, que, dependendo do paciente, é até mais comum, né? Então, no paciente diabético a gente vê bastante infecção fúngica também, mas hoje o que a gente acaba abordando mais é a questão da bactéria, né? Dessa infecção polimicrobiana na ferida dos pacientes. E qual a consequência disso? A consequência é uma disseminação rápida. Né? A grande maioria dessas bactérias elas têm essa capacidade de disseminação muito rápida, o que leva a uma gravidade. E se a gente pensar que muitas delas são gram-negativas, o risco de gravidade é ainda maior, porque o risco de sepse nas bactérias gram-negativas é ainda maior. E as complicações disso tudo? O que eu tenho quando eu tenho a presença da carga microbiana descontrolada na minha ferida? Eu tenho uma carga celular elevada. O que isso compromete? Ele faz uma senescência celular. O que quer dizer isso? Ele vai causando a morte, tá? Então, vai causando a morte celular. Além disso, eu tenho aumento das proteases, o pH elevado, destruição da matriz celular e fatores de crescimento aprisionados. Então, tudo que vai prejudicar o processo fisiológico de cicatrização da minha ferida. Então, a carga microbiana ela contribui para todas essas complicações. Pode passar, Camila. Então, mas eu tenho a resposta do hospedeiro. A gente sabe que quem cicatriza, né, as feridas é o nosso corpo. Todos os produtos que a gente utiliza para tratamento, eles são para quê? Eles são para minimizar as complicações, tratar especialmente esse controle da carga microbiana, para que a gente consiga responder. E numa resposta imediata a uma carga microbiana, o que o hospedeiro, né, a pessoa portadora de ferida, ela faz? Ela faz uma produção muito grande de histamina, leucotrienos, citoquinas. Então, isso tudo leva àqueles sinais clássicos de infecção e vai levar também o quê? A morte celular e necrose, o que favorece também o aumento da carga microbiana. Então, isso vai se tornando um ciclo vicioso dentro da ferida polimicrobiana, da ferida infectada. Além disso, eu tenho que pensar também naquele indivíduo que não tem uma resposta imunológica adequada, como paciente, especialmente diabético, né, que ele vai ter uma redução da função dos neutrófilos, que são os primeiros a chegarem para tentar combater essa carga microbiana. A gente tem também, aqui eu estou falando só de imunossupressão adquirida, tem a imunossupressão que é primária, né, mas eu não vou falar disso, que aí é doença, a pessoa tem uma deficiência no linfócito T, no timo, tem algumas doenças que levam à imunossupressão, mas também tem os fatores adquiridos, como diabetes, a desnutrição, abuso de álcool, queimadura, uso de drogas imunossupressoras, e não é incomum que esses pacientes com algum tipo de ferida, eles também façam associação do uso de anti-inflamatórios, muitas das vezes esteroides, e que são os principais inimigos de cura, porque eles vão fazer o quê? Eles diminuem o fator da inflamação. E o aumento da permanência no hospital também. Tá? Quanto mais tempo o paciente permanece no hospital, mais exposto ele está às bactérias multiresistentes ali presentes. Então, tudo isso compromete a imunidade do indivíduo. Outra resposta do hospedeiro é a perda da função barreira, tá? Onde a gente tem alteração da temperatura corporal e da ferida, que interferem diretamente na quantidade da carga microbiana. Também a alteração da umidade, que está totalmente ligada. A gente até vai falar um pouco sobre isso. Muita gente pergunta, existe ferida seca e exudativa? Desculpa, seca e exudativa não. Ferida seca infectada? Toda ferida exudativa é infectada? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso à frente.
E também, claro, a alteração do pH, que a gente vai falar sobre ele também. Aliás, meu nome virou pH, né? Renata com pH, Renata Farias com pH. Por quê? Porque ele é um fator preponderante para a cicatrização da ferida e totalmente interligado à quantidade da carga microbiana. Então, por isso que a gente também vai falar dele hoje novamente mais à frente. Pode passar, Camila. Bem, quando a gente fala dessa carga microbiana, como que eu mensuro, como eu quantifico isso? A gente não tem a oportunidade de fazer uma avaliação histológica, de fazer uma contagem da carga microbiana nas feridas, mas a gente consegue fazer uma avaliação clínica. Não vou entrar aqui também, a gente poderia utilizar as mnemônicas que são utilizadas, NERDs, Stones, para a gente avaliar essa carga microbiana da ferida, mas hoje o contínuo da infecção, ele muda bastante, tá? Esse que eu estou trazendo aqui, ele até é um pouco mais antigo, saiu um mais novo, só que o mais novo agora já tem gente falando do mais antigo, então por isso que eu trouxe o mais antigo, mas com uma linha importante do novo, que é a do biofilme. Então, o que se fala da carga microbiana? A gente sabe que toda ferida ela é potencialmente contaminada porque eu tenho presença de carga microbiana. Eu tenho uma ferida colonizada quando eu já tenho uma multiplicação celular, mas não tenho nenhuma resposta do hospedeiro. A colonização crítica é um termo não universalmente aceito, mas bastante utilizado na prática clínica. Eu, por exemplo, utilizo bastante esse termo porque a gente que trata feridas, a gente sabe que aquela ferida, especialmente aquela que tem uma fase inflamatória prolongada, nem sempre você tem aqueles sinais clássicos da infecção, mas você sabe exatamente que ela vai infectar. Você sabe exatamente como vai ser essa resposta. E a colonização crítica é isso. É essa fase entre a colonização e a infecção local. Seria um período pré-infecção, onde você já observa um tecido de granulação numa coloração mais clara, você sabe que ele não tem vida, então, logo, como você tem essa hipóxia, você sabe que vai evoluir para a infecção local. Na infecção local, eu já tenho sinais clássicos de infecção, eu tenho a multiplicação celular e eu também tenho resposta do hospedeiro. Então, a resposta do hospedeiro são os sinais clássicos que a gente pode observar, e sempre com exudação local. Na infecção local presente, a gente espera a presença do exudato. E a infecção sistêmica também. A infecção sistêmica já é quando eu tenho uma resposta generalizada com relação àquela infecção. E aí é tudo que a gente não quer que o paciente responda dessa maneira. E aqui, dentro da linha, eu coloquei o que tem, né, no guideline mais recente, o mais novo, que fala da presença do biofilme. Embora a gente já fale há bastante tempo do biofilme, né, o biofilme, ele, ainda bem, hoje ele já é bastante difundido, nos guidelines de infecção ele entrou muito recentemente, tá? Para o guideline mesmo. Então, o biofilme hoje, ele entra em todas as fases da cicatrização. Então, a gente não pensa no biofilme só quando eu tenho aquela ferida visivelmente infectada. Ele está presente desde o início da cicatrização e agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele e posteriormente sobre o pH. Pode passar, Camila. Então, o biofilme. Essas fotos que a gente... É feio, né? Mas a gente gosta muito de falar, tá? Então, o biofilme, eu sou uma apaixonada, assim, pelo tratamento de feridas e realmente me enche os olhos quando eu vejo essas coisas, porque a gente... Não que a gente goste, né, das feridas, parece boazinha, mas eu gosto de uma ferida, né? Mas é porque a gente gosta de tratar, a gente gosta de ver o resultado. E a gente sabe o quanto faz diferença o nosso conhecimento. Então, o biofilme, ele nada mais é que uma agregação de micro-organismos envolvidos por uma matriz polimérica extracelular aderidas a um substrato, né? É um conceito que hoje, né, a gente já tem bastante internalizado, mas ainda tem questões a serem estudadas, e muitas, porque, como eu falei anteriormente, hoje, para você fazer um estudo laboratorial de um biofilme, você tem uma carga polimicrobiana, então você nunca vai fazer um biofilme igual ao outro. Então, por isso que, às vezes, a gente vê tantas indicações, né, tantas recomendações, porque realmente você tem uma carga polimicrobiana muito grande. Então, aqui, só vou falar um pouquinho mais lentamente para a gente relembrar aí o ciclo de vida do biofilme. Então, inicialmente, eu tenho essa adesão inicial ainda reversível da carga microbiana num substrato. A gente sabe que o biofilme ele pode se formar
tanto em superfície biótica quanto abiótica. No caso da ferida, ele tem ali um substrato riquíssimo, onde ele tem uma grande subsistência. Então, inicialmente, eu tenho essa lesão inicial, que ela pode ocorrer em poucos minutos ou em algumas horas. Posteriormente, eu começo a ter uma lesão irreversível. O que acontece? Essas bactérias, elas começam a se tornar aderidas de uma maneira que eu não consigo mais remover facilmente por simples limpeza ou com o uso de alguns produtos. Depois disso, eu começo a ter a formação de microcolônias. O próprio metabolismo das bactérias, ela forma essa matriz polimérica extracelular, que vocês vão ver que ela faz um bloqueio total e proteção dessa carga microbiana, e posteriormente a isso, eu tenho um amadurecimento total do meu biofilme, onde eu posso ter a dispersão. A dispersão, o que vai acontecer? Eu tenho a liberação das bactérias contidas dentro do biofilme para a forma livre, então eu tenho bactéria plantônica dentro da minha ferida, solta do biofilme, e essa bactéria livre, ela vai fazer o quê? Ou ela causa uma infecção local, ou ela forma um novo biofilme. E assim a gente vai tendo biofilmes cada vez mais maduros e complexos dentro de uma ferida. Pode passar. E qual o problema disso? Por que as feridas não cicatrizam? A gente vai falar um pouco sobre cada complicação relacionada à carga microbiana. Hoje aqui eu não vou falar, por exemplo, de resposta imunológica, né, de tudo que a gente sabe que o biofilme também causa. Vou ficar só na carga microbiana. Então, as feridas não cicatrizam por quê? A gente tem naquela parte mais superficial do biofilme uma alta atividade. Neste caso, eu tenho uma facilidade maior de ter resposta com produtos a biofilme. Já quando eu vou diminuindo a atividade metabólica dessas bactérias, eu tenho aqui as bactérias, eu quero que vocês observem a foto, que a gente vai falar melhor sobre elas ao longo da apresentação. A gente tem essas bactérias que a gente chama de dormentes ou persisters, tá? Elas são bactérias persistentes, que elas permanecem no estado totalmente latente, tá? Elas podem viver em condições totalmente inóspitas, sem oxigênio, sem água, porque o biofilme ele é altamente organizado. Ele tem toda a sua rede de água. Por mais que eu desidrate uma ferida, eu penso, o que a bactéria gosta de? A gente sabe que ela gosta de umidade, mas no caso do biofilme, ela pode viver até no local mais inóspito e seco, porque ela tem as próprias canalículas hidratadas que as mantém vivas por um tempo indeterminado. Pode passar também. Então, quando a gente pensa nos efeitos do biofilme sobre a carga microbiana, o que ele faz? Eu tenho um efeito blocking. O que é esse efeito blocking? É o efeito da matriz polimérica extracelular, que ele funciona literalmente como uma barreira. Tá? Ele não permite a entrada de qualquer produto dentro do meu biofilme, dentro da minha ferida. Por quê? Ele faz essa camada física mesmo que não permite essa entrada. E essa dificuldade ela acontece muito pelo crescimento lento do biofilme. Embora a gente pense, nossa, um biofilme maduro ele pode se formar em 4 a 6 dias, isso é rápido, mas o crescimento da bactéria ele é muito intenso, ele é muito rápido. Mas no biofilme esse crescimento é lento e isso dificulta a resposta aos antibióticos. Por quê? Antibiótico atua onde? Mitose celular. E se eu tenho uma mitose lenta, como é que ele vai agir? Então, por isso que o uso de antibióticos ele não tem efeito sobre o biofilme. Então, a gente vai precisar de produtos específicos. A matriz extracelular ela é altamente hidratada, como eu falei anteriormente. Por mais que eu tente fazer um ambiente inóspito para a bactéria, deixe aquele ambiente totalmente seco, ele vai conseguir sobreviver porque eu tenho toda essa organização interna do biofilme. E mesmo que elas vivam sob estado de hibernação, que são aquelas bactérias persisters, elas conseguem sobreviver por tempo indeterminado, porque a gente não consegue determinar o tempo disso. E, então, isso prejudica ainda mais, porque essas bactérias, no estado de hibernação, a gente não consegue chegar até elas com nada, porque essa bactéria ela não tem metabolismo, ela não tem nenhum tipo de resposta. Então, é aquela que está mais para dentro, né, no fundo do biofilme. Pode passar.
Então, aqui eu desmembrei um pouco o efeito blocking, mas eu já falei isso, pode passar. Então, agora, por que que os antibióticos eles dão certo para bactérias e não dão certo para biofilme? A gente cansa de ver, né, a gente que visita o hospital, trabalha em hospital, já trabalhei muito tempo também, o paciente está com uma ferida, imediatamente ela tem sinais de, às vezes não de infecção, mas de colonização, e já é prescrito um antibiótico. Isso é totalmente prejudicial, e a gente sabe que no biofilme ele não vai agir. Por quê? Como eu já falei, crescimento lento prejudica, não tenho mitose, eu não vou ter ação antibiótica. O estado de hibernação também impede isso. Outra coisa muito prejudicial que acontece no biofilme, a parte superior do biofilme, lembra lá aquele desenho que eu falei? Eu já tenho uma atividade aumentada. Onde eu tenho uma atividade aumentada, eu tenho formação de anticorpos. Então, meu organismo ele consegue responder. Só que esses são anticorpos específicos, então eles não conseguem combater o biofilme. O que que eles fazem? Vão para os tecidos adjacentes e passam a destruir. Então, por isso que a ferida ela cronifica e ela não consegue cicatrizar, porque além de eu estar com ela prejudicada, eu também prejudico a pele ao redor. Eu tenho também um enorme problema, que é a transferência de plasmídeos. O que que é isso? É a troca de material genético do biofilme. Tá? Então, o biofilme ele tem a capacidade de, dentro dele, se organizar, trocar o próprio material genético. Então, quando isso acontece, uma mesma bactéria ela pode se tornar resistente a vários tipos de antibióticos. Então, assim, antibiótico para biofilme, ele não vai ter ação. Além disso, eu tenho uma transferência de massa por difusão lenta. No biofilme, tudo é diferente, a gente não tem uma transferência de soluto rápida, como acontece na maioria dos organismos. Nele é uma transferência de massa por difusão lenta. Eu tenho também a questão do quorum sense, que também muito diz respeito lá à transferência de plasmídeos, mas quorum sense, lembra, isso também já é bastante discutido, é o que eu tenho, é a sinalização celular que ocorre dentro do biofilme. Então, ele consegue aumentar sua carga de virulência, modificar sua maneira de reprodução, sua maneira de locomoção. Então, as bactérias dentro do biofilme, elas se tornam cada vez mais fortes e resistentes. E eu ainda tenho uma outra questão dentro do biofilme que contribui para a não resposta à terapia antibiótica, que é o pH. O pH dentro dos biofilmes ele está totalmente alterado, tá? Ele está alcalino e isso faz com que, além dos problemas de pH que a gente vai falar aqui, eu também tenho uma alteração da concentração inibitória mínima, que para chegar num biofilme, ela deveria ser pelo menos 1000 vezes maior. Então, isso é totalmente prejudicial e eu não cicatrizo minha ferida com antibiótico. Pode passar. Então, vamos falar dele. Renata Farias com pH. Vamos lá, do meu potencial hidrogeniônico. Então, o pH foi um assunto que eu já falei aqui outras vezes, mas eu torno a falar porque a gente precisa conhecer e pesquisar sobre ele. Tá? Inclusive, eu vou aproveitar aqui para fazer um merchan. Tá? Eu escrevi um capítulo de livro sobre pH, está na revista Atenas, de maio, tá ok? Se alguém quiser, pode entrar em contato com a gente, que a gente dá, né, as orientações para ter acesso a esse capítulo, tá ok? Então, o potencial hidrogeniônico, ele representa a concentração de íons de hidrogênio de uma solução, que vai definir se eu tenho acidez, neutralidade ou alcalinidade. E cada diminuição de uma unidade de pH representa um acréscimo de 10 unidades de íons de hidrogênio. Então, às vezes a gente pensa, é uma alteração de 1, mas isso já faz bastante diferença. Pode passar, por favor, Camila. Aqui eu tenho que falar o pode passar, gente, que é tecnologia, mas a gente ainda precisa, às vezes, de uma ajuda, tá ok? Então, o potencial hidrogeniônico, o que que ele interfere? Ele interfere na velocidade das reações químicas, na forma e função das enzimas e integridade das células. E isso não é diferente nas feridas. Então, se eu tenho alteração da integridade das células, eu estou abrindo porta de entrada, eu estou prejudicando quimiotaxia, então, velocidade das reações químicas, então eu estou tendo todos os problemas que vão alterar o meu processo de cicatrização. Pode passar, por favor, Camila. E o pH das feridas? O que que acontece nele? É uma resposta fisiológica.
quando eu tenho a abertura de uma solução de continuidade, eu tenho a abertura de uma ferida, eu tenho o que para tentar conter aquele problema, diminuir aquele sangramento? Então, eu tenho um aumento da produção de ácido lático, um aumento da exigência de oxigênio, mas, ao mesmo tempo, um aumento local de PCO2. Tá? E tudo isso vai fazer o quê? Com que o pH da minha ferida ele se eleve. E quando ele se eleva, pode passar, Camila, eu tenho uma certa proteção. Por quê? Quando eu tenho pH levemente ácido nas minhas feridas, eu tenho o que a gente chama de efeito de Bohr, tá? Que é uma liberação aumentada de oxigênio para os tecidos. Porque existe uma diminuição da afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Então, uma coisa que poderia ser maléfica, essa diminuição da afinidade do oxigênio pela hemoglobina, ela acaba sendo benéfica porque ela libera o oxigênio livre para os tecidos. Então, isso induz a cicatrização. Então, quando a gente reduz o pH da ferida e torna ele levemente ácido, olha, uma redução do pH de 0,6 unidades, a gente consegue liberar até 50% a mais de oxigênio. Então, isso é totalmente benéfico para as feridas e totalmente benéfico para o controle da carga microbiana. Quanto maior o meu pH, maior a minha carga. Pode passar. E aí aqui, né, mostrando que o pH alcalino das feridas, ele apresenta um período de cicatrização prolongado. Tá? Então, quando a gente observa, é porque esse gráfico ficou faltando um pedaço, mas as feridas com pH alcalino, elas se mantêm um período de cicatrização muito mais prolongado do que aquelas com pH ácido. E, aliás, a ferida ela só vai cicatrizar quando houver redução do pH. Pode passar, Camila. Então, aqui, ó, feridas agudas cicatrizam no meio ácido e as feridas crônicas encontram-se um pH entre 7,15 e 8,9. Então, quando eu falo levemente ácido, ele precisa, não pode estar neutro, porque 7,15 a gente pode pensar num pH neutro, mas esse pH ele já é suficiente para a cronificação da minha ferida e para o risco de aumento da carga microbiana. Pode passar, por favor. E então, finalmente, o pH alcalino e a carga microbiana. Bem, quanto maior o pH, pior a minha situação, e quanto mais bactéria, pior o pH também. Então, por quê? Um pH maior que 6, que ainda é levemente ácido, levemente não, ele é ácido, ele já favorece o crescimento da carga microbiana. E quando eu tenho bactérias, eu tenho presença de urease, tá? Porque a ureia libera amônia, que aumenta o pH. E, ao mesmo tempo, as bactérias, elas contribuem para a alcalinização da ferida. Então, acaba sendo um ciclo vicioso, porque quando eu tenho gram-negativa, eu tenho essa liberação de ureia, que libera amônia, que aumenta o pH. E se eu tenho um aumento do pH, eu contribuo para um ambiente totalmente benéfico para a carga microbiana. Então, esse ciclo vicioso faz com que eu tenha, dentro do biofilme, se a gente for pensar no biofilme, que ainda é uma área mais protegida, um aumento de até 244% na formação de biofilme com pH alcalino. Então, assim, é onde eu preciso ter o controle. É a questão do pH, carga microbiana e biofilme. E por isso aqui, a Janaína já vai começar a falar, mas ainda não é agora. Pode passar, Camila, dessa questão para vocês. Não, já é agora. Pode passar, Camila, que eu não vou falar da imunidade, não. Então, por isso... Não, ainda sou eu. Então, por isso que hoje o uso de antibióticos para controle da carga microbiana, ele não é recomendado. Pode passar, Camila. Pode passar. Então, por que o uso de antibióticos no tratamento de feridas ele não deve ser recomendado? Porque, primeiro, o uso indiscriminado de antibióticos resulta em micro-organismos multiresistentes. Então, a gente vai ter problemas com as feridas quando a gente utiliza sem um critério básico. Então, a gente deve ser a última escolha o uso de antibióticos. Quando a gente pensa no biofilme, a penetração de... Primeiro, eu pensei na infecção. No top 2, eu posso pensar na presença na penetração de antibióticos no biofilme. A gente já viu que não adianta. Se eu não tenho atividade celular, o antibiótico ele não vai conseguir ter ação. Então, antibiótico para o biofilme
totalmente inadequado. E se eu penso ainda na regulação do pH ou da ação dos antibióticos em feridas com pH muito alterados, isso também pode ser prejudicado, porque a concentração inibitória mínima, ela varia de acordo com o micro-organismo. Infelizmente, isso a gente ainda não conseguiu atingir. Isso existem pesquisas, né, que eu acredito que no futuro a gente comece a avaliar o pH para poder fazer a avaliação também da concentração de antibiótico necessária. Hoje isso não é uma realidade, mas a gente já sabe que hoje isso não vai ter efeito no pH da minha ferida e pode prejudicar. Então, antibiótico só com muita certeza. Pode passar. E aí eu trouxe aqui rapidamente uma linha do tempo, tá? Sem falar de história, sem falar de ano, mas só para a gente ver como que evoluiu o tratamento de feridas com relação ao controle da carga microbiana. No século XIX, quando a gente começou a entender que existia uma carga microbiana na ferida, foi totalmente difundido o uso de antissépticos para o tratamento de feridas, né, que era hipoclorito, iodo. E aí, no século XX, é o que eles chamam das balas mágicas, né, o uso dos antibióticos. Por quê? Tomava, melhorava. E realmente isso aconteceu por um período de tempo. Só que no fim do século XX já começou a escassez de produção de novos antibióticos e a evolução total dos micro-organismos cada vez mais resistentes. Então, o século XXI veio ao retorno à era pré-antibiótica. E aí que a Jana vai falar desse retorno à era pré... Parece uma pré-história, né? Mas é o retorno à era pré-antibiótica. E a gente também tem uma grande vantagem, que é hoje o avanço nessa terapia não antibiótica também. Pode passar, Camila. E aqui eu trouxe até só uma frase que isso eu já falei em algumas apresentações, não sei se eu já falei aqui em webinar, mas é uma frase que eu falo há bastante tempo, que esse estudo é bem antigo, mas é porque a demanda de antibióticos ela aumentou 40% entre 2000 e 2010, devido a vários motivos, né? Uso indiscriminado, viagens internacionais, importação. Então, estima-se 10 milhões de mortes por ano até 2050 por bactérias por infecções multiresistentes. Então, assim, a gente hoje está vivendo uma crise mundial, né, uma pandemia por um novo tipo de vírus e a gente tem aí já uma previsão em 2050 para que, infelizmente, o número de mortes por infecção multiresistente também pode ser muito grande. Então, a gente precisa fazer algo agora. E o que a gente pode fazer no tratamento de feridas é o foco no tratamento não antibiótico. Pode passar. E qual a solução? Pode passar. Aí eu vou deixar para a Jana. Eu iria até falar aqui, mas eu não vou falar. Então, vou deixar. Pode passar, Camila. Só passa aí para chegar na apresentação dela. Pode passar, porque eu ia falar um pouco das soluções antimicrobianas. Ah, uma coisa, deixa eu falar. Deixa eu falar. Muita gente, eu gosto. É porque eu estou preocupada com o tempo. Mas uma coisa que é importante de ser falada, tá? Sobre os antimicrobianos. Principalmente, gente, aqui eu estou falando com todas as categorias. Mas a gente sabe que tem categorias mais resistentes ao não uso de antibióticos, né? E a não utilizar essas terapias antimicrobianas porque falam que há pouca evidência clínica. E, de fato, mas não é pouca evidência clínica, é porque os estudos, pela questão polimicrobiana, especialmente dos biofilmes, eles acabam trabalhando com coortes e metodologias mais fracas, mas não que isso seja que não tem efeito. É porque, infelizmente, muitos estudos acabam focando também na cicatrização da ferida e não no efeito antimicrobiano, na redução da carga microbiana. Por isso, convido vocês, estimulo vocês a fazerem estudos que foquem no efeito antimicrobiano. Porque quando a gente vai para a cicatrização, que é uma coisa mais prolongada, às vezes a gente enfraquece os nossos estudos. Então, por isso que a gente precisa de pesquisas realmente fortes e que foquem na coisa certa. Então, quando a gente foca na redução dos efeitos antimicrobianos, a gente tem aí uma grande resposta, uma grande vantagem. Por isso, os guidelines estão para embasar a gente. Então, quando alguém fala, não tem estudo de efeito, tem, né? A gente tem sim, as coortes são pequenas, mas a gente pode falar isso, porque muitas das vezes, infelizmente, os estudos focam na cicatrização e não na redução da carga. Pode passar, Camila. Aí, ó, nem apareceu. Pode passar.
Pode passar. E aqui uma coisa importante que eu vou falar para chamar um match, que a Jana vai falar desse match que dá o PHMB. Eu já estou tão à vontade aqui, gente, eu estou mexendo na cadeira, eu não posso, porque eu estou aqui, eu estou achando que eu estou conversando com vocês, estou já me sentindo Ana Maria Braga. Então, vamos lá. Então, com relação à influência do pH na eficácia antimicrobiana, prestem atenção que eu não estou falando da eficácia de antibióticos. Eu até no slide anterior, eu decidi passar porque tem muitos estudos que também falam, inclusive, da resistência da prata. Tá? Alguns estudos, mas não tem nada ainda conclusivo, mas já observou-se algumas cepas resistentes à prata. Tá? Inclusive, teve um estudo grande que fizeram em Massachusetts, que em pacientes queimados, muitos morreram porque fizeram essa resistência e demoraram em entender. Mas isso não é uma coisa comum de acontecer. Mas eu, Renata, humildemente, metida a estudiosa de pH, acho que isso pode ter alguma fundamentação. Por quê? Hoje já se sabe, isso é fato, que o uso de antimicrobianos locais à base de prata, eles podem ter efeito reduzido em pHs alcalinos. Tá? Ele pode precipitar em pH 4 a 6 e efeito reduzido com efeito reduzido em até 50% com pHs alcalinos. Então, por isso que quando a gente fala de tratamento de feridas, às vezes a gente não pode pensar em uma coisa só. Então, por isso que eu vou deixar esse match para Jana falar. Tá ok? Então, agora eu vou mandar Jana, Recife, vai começar a falar com a gente, eu aqui direto do Rio de Janeiro. Agradeço muito, mas a Jana agora vai brilhar falando aí desse match, PHMB e prata. Vai, Jana, é com você. E desculpa, tem pergunta. Tem pergunta. Antes da gente passar a palavra para a Jana, está me ouvindo agora, né? Ótimo. Então, antes da gente passar a palavra para a Jana, queria agradecer a Renata pela apresentação. Acho que essa era a nossa proposta, né? Renata, legal de saber, né? Feliz de saber que você está super à vontade, porque essa é a nossa proposta com a Academia Escolap, né? Que é promover esse diálogo bem próximo, essa troca de experiência com quem está nos ouvindo. A gente está com um grupo grande aqui, queria agradecer a todos que estão presentes com a gente aqui nessa tarde e trazendo essa discussão em altíssimo nível, evidências recentes, temas muito recentes, temas quentes, que são essenciais para o especialista em feridas em relação ao manejo dessa ferida infectada. Né? Acho que o desafio clínico foi colocado de forma muito clara e, assim como é importante a gente conhecer as bases que tornam esse problema tão crítico, é importante também a gente conhecer as soluções que facilitam o trabalho de você, especialista em ferida, e da equipe do hospital e da equipe com que você trabalha. Antes da gente entrar nas soluções, eu queria lançar mais duas perguntas. A pergunta vai aparecer aí na tela. Qual é a solução de PHMB que você utiliza em sua instituição? A gente quer saber se é Prontosan, se é outra, ou se você não utiliza solução de PHMB. Então, alguns segundos para vocês responderem essa pergunta. Ela está aí na tela. Queria agradecer aos que responderam a primeira enquete. A gente viu que protocolo de manejo de feridas infectadas é a prática da maioria das instituições. A gente teve um índice alto de respostas positivas. Então, vamos lá, mais alguns segundos. Obrigada. E agora vamos para a próxima pergunta. A gente quis saber sobre a solução de PHMB e agora a gente quer saber sobre a sua solução, a sua cobertura de prata, né? Qual é a cobertura que você utiliza em sua instituição? E também se você usa a pasta, né, contendo prata. Então, se é calgetrol, se são outros produtos, ou se você não utiliza a prata no seu protocolo de manejo de ferida infectada. Então, mais alguns segundos para vocês responderem. Queria agradecer mais uma vez pelas respostas, elas são essenciais para a gente ter esse diálogo cada vez mais próximo com vocês e poder proporcionar soluções melhores e mais eficazes no manejo de feridas em geral. Então, mais alguns segundos. Obrigada novamente. E agora sim,
vou passar a palavra para a Jana, para dar sequência à apresentação nesse nosso segundo bloco, para falar sobre esse match, né, essa associação, a associação mais eficaz no manejo da ferida infectada, que é a combinação do PHMB com a prata. E comecem a colocar suas perguntas, né? A gente está atento às perguntas, fiquem super à vontade. Ao final, a gente dedicou um tempo para tirar todas as dúvidas, então façam bastante perguntas sobre o nosso Super Prontosan, né? Nosso produto que é referência mundial em limpeza e descontaminação de feridas, também sobre a linha Calgetrol e também perguntas para a Renata, né? Sobre os aspectos, sobre esse grande desafio clínico que é o manejo da ferida infectada, tá bom? Jana, é com você. Obrigada, Ká. Obrigada, Ana Maria Braga. Foi ótimo. E o desafio agora é trazer tudo, que mostrar para vocês que existe solução para tudo que a Renata falou, né? A gente oferece essa solução de forma muito tranquila e pelas respostas a gente sabe que tudo que a gente vai falar para vocês tem na grande maioria das instituições que aqui estão presentes com a gente. Mas deu match mesmo, o manejo eficaz de feridas infectadas realmente com prata e PHMB é o nosso desafio, né? E é o desafio para o próximo século. Pode ir para a Sarri, Câmbio. Né? Então, qual é o nosso maior desafio? Né? Por que a gente tem que estar muito antenado em tudo que está acontecendo, todas as evoluções em tratamento de feridas, o uso dos não utilizar os antimicrobianos? Por quê? Né? Porque a gente tem que combater a resistência aos antimicrobianos. A gente viu que para utilizar algo no leito da ferida e até mesmo utilizar de forma sistêmica também tem critérios. Né? E quais são esses critérios? Primeiro, a gente tem que observar qual a eficácia daquilo que a gente utiliza para combater essa resistência antimicrobiana aos antimicrobianos e a tolerabilidade. Então, a gente tem que realmente verificar o efeito dos microbiocidas, verificar se eles têm amplo espectro, né, de atividade, se ele abrange as grandes bactérias, gram-positivos e gram-negativos, se ele não oferece risco ao desenvolvimento de resistência. Então, assim, são inúmeras coisas que a gente precisa observar. E saber se eles são toleráveis, né, se ele tem a mesma tolerabilidade daquilo que a gente utiliza no leito da ferida. Mas, acima de tudo, a gente também tem que fazer parte dessa corrente, né? A gente tem que estar antenado com os estudos que vêm acontecendo, mostrando que, para que a gente consiga evoluir no tratamento de feridas e não utilizar antibiótico terapia, utilizando apenas o tratamento tópico e verificando quais os passos a seguir, se houver necessidade da administração de algum medicamento, por via oral ou via sistêmica, que esse seja feito de fato de acordo com aquilo que se apresenta no leito dessa ferida. Ou seja, primeiro a gente prepara o leito da ferida, a gente conhece a ferida e aí a gente lança a mão do que é necessário, né, do que a ferida conversou com a gente para que a gente possa evoluir. Existem estudos recentes no Reino Unido que mostram que em 34% dos pacientes que vieram a óbito por resistência ao antimicrobiano foi feito com uso sem critério, né? Eles utilizaram de forma indiscriminada e aí essas pessoas evoluíram para o óbito e se isso não for combatido, a gente vai ter um grande número de pessoas no futuro, bem próximo, que também vai evoluir para o óbito pelo uso indiscriminado desses medicamentos. Pode passar, Camila. Inclusive, é uma campanha atual no Reino Unido para utilizar algum antimicrobiano, utilizar algum tipo de antibiótico, que seja feito um estudo prévio, talvez até uma hemocultura, para saber se realmente há necessidade do uso desses medicamentos. A gente já viu, né, que a Renata mostrando para a gente o tipo de resistência que acontece com cada micro-organismo desse que está presente no biofilme. Alguns, eles apresentam alteração genética, outros apenas se protegem através da superfície polimérica extracelular e por aí vai, ou seja, a formação dos canalículos que faz com que eles se comuniquem, eles se protejam desses antimicrobianos, são inúmeras as formas que eles promovem, que eles começam a apresentar essa resistência e nem sempre aquilo que está sendo utilizado vai ser eficaz, muito pelo contrário, eles passam a ser doses subterapêuticas e essas doses subterapêuticas é o que vai levar, né, essa dose terapêutica que vai levar à resistência antimicrobiana ou a agravar essa resistência. Então, para isso, a gente precisa analisar com muita cautela quais são os princípios gerais, né, de gestão bacteriana. Então, primeiro a gente precisa avaliar a gravidade da infecção que apresenta na ferida, se a gente tem alguma repercussão sistêmica ou se a repercussão é apenas local.
né, amostras ideais para a cultura, a gente precisa colher e enviar para o laboratório, saber que tipo de biofilme a gente tem presente, qual se é um misto, se é único, ou se há uma gama de micro-organismos, para que a gente tenha um entendimento, porque a resistência ao antimicrobiano, também hoje em dia, também são aos antifúngicos, né? Então a gente não tem só as bactérias super resistentes, nós temos os supervírus, os superparasitas, ou seja, os micro-organismos se defendem da ação contra o meio, né? A gente tem que verificar se pacientes com infecção grave eles requerem realmente essa antibiótico terapia empírica ou de amplo espectro, mas também a associação ao uso tópico, porque apenas antibiótico terapia sistêmica isso não vai resolver. As bactérias elas podem causar danos graves, sim, principalmente nos pacientes diabéticos, e a gente deve considerar de fato esse patógeno, como eu falei, a gente deve verificar, fazer uma biópsia local com vários fragmentos para que a gente saiba qual o misto de micro-organismos que a gente tem ali naquela lesão. Então, a gente pode ter também as bactérias gram-negativas, que elas são bem organizadas, né? Elas são uma das que formam os canalículos de comunicação para fazer com que a resistência seja bem persistente, e elas também não requerem uma terapia somente direcionada, elas precisam também da terapia tópica. As hemoculturas, como eu falei, na maioria dos casos devem ser feitas, a ferida deve ser inspecionada regularmente, ou seja, o curativo está sendo eficaz, está sendo eficiente, a abordagem de uma forma geral, o controle da patologia, a nutrição desse paciente, ela também é eficaz, ou seja, mais uma vez, o que a gente sempre fala aqui nos nossos webinars, ou seja, vamos ver o paciente de uma forma bem holística, não olhando apenas para os sinais e sintomas que aparecem lá naquela ferida, mas também de forma global, né? Como esse paciente se comporta. Os resultados laboratoriais devem ser usados em combinação, ou seja, resultados laboratoriais, evolução do quadro clínico, sinais vitais e a inspeção da ferida. Isso é um contexto bem importante que a gente pode seguir nesse ciclo, onde a gente vai fazendo a avaliação contínua desse paciente para evoluir para a cura. A intervenção sistêmica, cirúrgica, onde a gente vai conseguir verificar se há necessidade, né, dessa intervenção. Esse paciente ele vai precisar de desbridamento no bloco, desbridamento na ala, desde que a gente possa evoluir com a terapia também tópica necessária para que essa morte tecidual não seja reticente, ou seja, não volte, não seja persistente. Pode passar, Cami. E aí, me perdoem por tem uns 3 slides aí que não foram traduzidos, não deu tempo de traduzir, mas vamos lá. Qual é o racional para o uso, né, dos antimicrobianos, das coberturas antimicrobianas? Então, principalmente reduzir o biofilme, né, em feridas e pele, para que a gente possa prevenir a formação, né, o aumento desse número de micro-organismos e a gente a ferida venha apresentar aquela figura lá que a Renata mostrou, né, que a gente comece a perceber que há um biofilme persistens e a gente não consiga evoluir no tratamento dessa ferida. De fato, esses antimicrobianos, eles encontram uma barreira pela frente, né, e aí eles não evoluem, eles são tratados como doses subterapêuticas, como eu já havia dito, e aí eles reinfectam, ou eles ainda potencializam a infecção por ter um aumento dessa persistência, né, dessa resistência. Isso está nas boas práticas de 2011, e também essa barreira antimicrobiana também acontece quando você usa os curativos, né? Os curativos eles não evoluem da forma que deveria. Por quê? Porque eles encontram essa barreira pela frente, não é algo que resolva. Ou seja, primeiro, eles usam os antimicrobianos de oral ou sistêmicos, não tem a conduta para o tratamento tópico local, então, dessa forma, eles não vão conseguir evoluir. Em alguns casos esporádicos, há a necessidade de entrar com a antibiótico terapia, mas também com a terapia tópica local, que são as feridas, que já está no guideline, né, que a gente tem no guideline como um preventivo, mas a gente usa como preventivo normalmente a prata. Então, avaliar se há necessidade do antibiótico ou se há necessidade do uso da prata local, que já vai responder super bem, né? A gente também tem os pacientes que fazem uso de próteses externas ortopédicas, em pacientes imunocomprometidos, imunodeprimidos. Então, são pacientes que, de fato, vão precisar ter uma resposta rápida no tratamento da sua ferida, para que não seja necessário o uso dos antimicrobianos. Pode passar.
E aí, quais são os agentes antimicrobianos de tratamento de ferida infectada? O que é padrão ouro hoje, né? Qual é o nosso desafio? Trazer para vocês, mostrar para vocês aqui que há solução para tudo que Renata mostrou, né? Para a gente, tudo que Renata apresentou, são os desafios clínicos, a evolução, evitar com que esse pH evolua para um pH básico, e que esses biofilmes eles fiquem fixos tão rápido, né? Como acontece, porque a gente precisa ter uma ação rápida nas feridas, né? Quando a gente consegue. De fato, se aquele paciente chega para a gente na unidade hospitalar, é um paciente politraumatizado, é um paciente um grande queimado, então esse paciente, quando a gente age rapidamente, a gente já aplica o que é necessário, que é uma boa cobertura, uma boa limpeza de ferida, acima de qualquer coisa, obrigatoriamente a gente já vai conseguir fazer com que esse biofilme não se instale da forma que deveria, né? Ele não vai evoluir para a infecção e a gente vai conduzir o processo de cicatrização na cascata adequada. Caso contrário, isso não seja possível, pelo menos na hora que esse paciente chegar até nós, que a gente possa fazer, ter a conduta devida para que combater esse biofilme e regredir esse processo infeccioso. Então, existem as preocupações na redução da penetração dos antibióticos no tecido, muito para que a gente não aumente o número de pacientes com resistência e não evolução daquilo que nos propomos. E a gente também observa os sinais e sintomas de infecção. Eles estão presentes, eles estão ausentes, mas há uma suspeita, ou é um paciente diabético que não tem uma circulação devida e vai precisar de uma solução rápida. Então, por isso, a gente precisa ser ágil, objetivo e bem prático no tratamento da ferida, principalmente nesses casos. Então, quais são os agentes antimicrobianos tópicos mais comuns? Aquilo que a gente usa de primeira mão e que a gente tem uma resposta imediata, sempre dentro daquilo que a gente avaliou que é necessário. Óbvio, a gente está dizendo aqui para vocês que essa é a primeira conduta em tudo, mas sim, é uma receita que funciona, é uma receita que resolve e que traz um custo-efetividade bem importante, além do bem-estar para esse paciente, né? Então, a prata, né, uma cobertura, as coberturas com prata, a gente vai ter uma resposta muito rápida, mas sempre associada a uma boa limpeza. Então, a limpeza com PHMB associada a um surfactante é de extrema importância para que esse resultado realmente seja satisfatório. Como a Renata falou, se a gente não tem a limpeza devida, se a gente não controla esse pH, se a gente não deixa esse pH levemente ácido, em alguns casos a prata nem funciona. Então, a limpeza com agente regulador de pH é de extrema importância nesse momento para que a gente obtenha o resultado esperado com o uso da prata. A prata por si só, o PHMB por si só, eles não vão nem controlar esse pH da ferida, muito menos quebrar esse biofilme ou evitar que ele venha se formar. Pode passar. Eu falo melhor agora nos próximos slides. Então, quando usar o PHMB? Sempre. Dá vontade de nem falar aqui do slide, porque PHMB, a polihexanida com a decilamidopropilbetaína é a solução para os nossos problemas sempre, do início até o fim. A gente já tem estudos que mostram que as soluções salinas não são eficazes, elas não destroem a superfície polimérica extracelular formada pelos polissacarídeos, por gordura e açúcar. É como lavar algo gorduroso só com água. Jamais a gente vai quebrar aquela resistência, né? Então, a mesma coisa acontece quando a gente usa o PHMB sem o surfactante. Assim, ele não vai estar penetrando naquele biofilme. O biofilme persistens, ele vai estar cada vez mais sendo alimentado e sempre vai haver mais sobreposição de camadas de biofilme. E aí fica mais difícil de evoluir. Exemplos de ferida que não evoluem da forma que deveriam. Aquelas lesões de difícil cicatrização, como as úlceras vasculares que não têm a devida condução, pacientes diabéticos que fatalmente eles vão transcorrer para uma amputação. Então, são pacientes que não tiveram a devida condução da sua lesão, né? Então, o PHMB ele tem um amplo espectro de atividade, ele atua em gram-positivos, gram-negativos, fungos, no biofilme, em massa, ou seja, a gente tem todos os artigos mostrando para vocês como ele funciona in vitro, em alguns estudos in vivo. Então, existem os tipos de feridas, elas podem ser
conduzidas da melhor forma? Na maioria das vezes, não, em todas elas, principalmente nas lesões crônicas, mas também podemos utilizar nas lesões agudas, ou seja, infecção de sítio cirúrgico pode ser prevenida se eu fizer a limpeza devida desse local com o PHMB desde o início, desde o meu primeiro PO e a primeira troca de curativo. Então, só para ilustrar, queimaduras, feridas pós-cirúrgicas, feridas traumáticas, área doadora e área receptora, o que é super ideal, porque há a epitelização local rapidamente, evitando que haja infecção que evolua para cicatriz, para infecção na área doadora, as lesões de pernas, lesões por pressão, enfim, toda a gama de lesões que a gente pode tratar, deveríamos tratar no primeiro momento com o PHMB. Como já falamos muito, como o biofilme evolui, quanto tempo ele se fixa, não faz necessário aqui repetir, mas lembrando sempre que quanto mais rápido evoluirmos para a limpeza da ferida e regredir ou evitar o processo de infecção, então a gente vai ter uma resposta mais rápida e a ferida vai cicatrizar mais rápido. Ou seja, paciente que tem ferida limpa, sempre repito essa frase, né, Renata? O paciente que tem uma ferida limpa é a ferida que cicatriza, é uma ferida que permite que o paciente não seja espoliado pelas complicações que envolvem o tratamento de ferida. Então, e se a gente combina esse PHMB com um surfactante que não seja tóxico, que não seja alergênico, além de um regulador de pH eficaz, a gente vai conseguir fazer com que essa lesão evolua rapidamente. Não basta ser PHMB, não basta ser andesilamidopropilbetaína, precisa ter um agente regulador de pH, e a gente vai mostrar para vocês qual o único curativo no Brasil, a única solução para a limpeza no Brasil que cumpre e com o que promete, regulando o pH para evitar o aumento desses micro-organismos. Pode passar. E aí a gente vai mostrar o único curativo que a gente tem no Brasil, que deu match de verdade, que faz com que esse pH ele seja controlado e a gente consiga evitar que esses biofilmes sejam formados ou quebrar os biofilmes. Então, eu vou trazer para vocês eu pincelei alguns artigos, porque a gente tem muitos, nos solicitem, a gente pode levar até vocês, a gente pode enviar por e-mail, são inúmeros artigos onde mostram com evidências clínicas e científicas o resultado do Prontosan no leito da ferida. O Prontosan, como vocês já sabem, é a base de poliexanida, andesilamidopropilbetaína e o nosso agente regulador de pH, o hidróxido de sódio, que faz com que todo o contexto possa evoluir, principalmente em associação com a prata. Então, esse estudo, um dos que eu trouxe, ele fala do uso clínico da poliexanida em casos agudos e feridas crônicas para antisepsia e descontaminação. A conclusão que ele chega é muito simples e muito objetiva de tudo aquilo que a gente já utiliza no dia a dia, a gente percebe no dia a dia. A poliexanida é uma substância antimicrobiana altamente adequada para o uso em feridas infectadas ou criticamente colonizadas, ou seja, desde o primeiro momento até a sua total epitelização, precisamos utilizar Prontosan. A poliexanida tem um amplo espectro antimicrobiano, a gente já viu aqui atrás, gram-positivos, gram-negativos, cocos, fungos, artrópodes, parasitas, seja ele o que for, esse biofilme a gente tem uma ampla ação e ele tem baixo risco de sensibilização, ou seja, a concentração ideal para isso é 0,1% de cada componente, evitando que ele seja citotóxico e evitando também que ele não haja de forma seletiva, ou seja, para que a lesão ela evolua e não seja agredida com altas concentrações de componentes que venham a ser citotóxicos, elas precisam ter uma concentração adequada. E a concentração adequada de uma solução de limpeza é 0,1% de cada produto desse, para que ele haja apenas em células de micro-organismo e não em célula humana. Quando isso acontece, há a exacerbação do processo inflamatório, aumenta a exudação, pior odor, ele vai começar a sentir ardor local e isso é sinal de criticidade. A gente precisa observar que tipo de produto a gente está utilizando e que isso acontece, porque isso não deveria acontecer, né? O paciente não pode sentir dor durante a realização desse curativo, principalmente quando a gente está fazendo uso de uma solução que vai resolver o problema, né? Que se diz resolver o problema.
Então, nenhum desenvolvimento de resistência foi observado ao uso do PHMB, principalmente nesse tempo que foi utilizado foi feita essa observação para esse estudo clínico, e também pelo seu aspecto e pela concentração que é utilizada dentro daquilo que é proposto, parece zero a possibilidade de acontecer a resistência à polihexamina. Pode passar, Camila. Um outro estudo clínico, ele fala do uso da polihexamina em casos agudos e feridas crônicas para antisepsia e descontaminação. Eu acho que repetiu aqui o título. Esse título era para ser a eficácia do Prontosan Gel, né, da polihexamina em gel no tratamento de feridas crônicas. A gente observa que, com o passar das semanas, há a diminuição de quantidade de micro-organismos no leito da ferida, há a redução do tamanho dessa lesão, como também a redução de odor, né, a preparação do leito da ferida e aumento da qualidade de vida desses pacientes, ou seja, a associação da solução de limpeza Prontosan com o hidrogel em seguida, primeiro eu limpo, primeiro eu mantenho esse leito preparado para receber qualquer tipo de cobertura, e em seguida eu consigo fazer com que a cobertura, né, a pele, a ferida possa receber qualquer tipo de cobertura. Então, limpa com Prontosan solução, deixo a gazezinha embebida por 10 minutos, em seguida eu posso aplicar o Prontosan gel, que tem a mesma composição e vai ficar por mais tempo no leito da ferida, também desbridando se for o caso, e em seguida eu associo a uma cobertura de minha orientação, de minha avaliação naquele momento. Pode passar, Câmara. Aí a gente observa redução de odor, redução da dor, né? O paciente se sente muito mais tranquilo, se sente tem um bem-estar importante. Então, esse momento é importante para o paciente, é sentir que ele está evoluindo, é sentir que tá acontecendo a evolução do processo de cicatrização. Um outro artigo bem importante também que eu trouxe para vocês é a avaliação da eficácia e tolerabilidade de uma solução contendo propilbetaína e polihexanida, ou seja, sempre associando o PHMB a um surfactante, que é de extrema importância. Então, a gente observou que o tratamento com Prontosan solução para irrigação de ferida pode levar a uma diminuição do pH, ou seja, a gente vai sempre fazer com que o agente regulador possa agir durante o processo de limpeza com Prontosan solução, e a gente ainda pode manter o controle disso se a gente utilizar o Prontosan gel, se a gente entender que há necessidade naquele momento de permanecer mais tempo com aquele produto no leito da ferida. E aí, se eu associo a prata nesse momento, eu vou ter uma maior eficácia da ação da prata, porque eu vou estar trazendo um pH dentro daquilo que é condizente com a ação da prata, que é um pH levemente ácido. A gente observa nesses gráficos como ele evolui rapidamente, né? A solução normal, a solução salina é o verdinho mais claro, e a gente observa como a ação do Prontosan é mais notada nesse momento, né? Pode passar. Esse outro estudo, ele pode passar, Camila, repetir o slide. Então, o que é que a gente pode falar de Prontosan? O que é que diferencia o Prontosan de outras biguanidas poliméricas? É exatamente a inclusão da andecilamidopropilbetaína na sua formulação. Isso vai fazer com que haja a redução da tensão superficial, que vai ser induzida por ela, né, pelo andecilamidopropil, que é um surfactante sintético. Ele não tem a sua origem vinda do coco propriamente dito, então ela não é a cocoamidopropilbetaína, até porque a cocoamidopropilbetaína tem um alto poder alergênico, além de irritar localmente a ferida, provocar dor e exacerba o processo secretivo. E aí ele vai suportar com uma cobertura, com uma solução de limpeza, ele suporta muito mais a limpeza, porque ele não tem esse desconforto fazendo uso do Prontosan. Pode passar.
E aí a gente vai falar um pouquinho da prata para a gente mostrar que o deu match é essa associação, né? Aquilo que é perfeito, que a gente pode, de fato, fazer a associação e ter o resultado esperado. Então, quando usar o prata, né? Qual o desafio do uso de 2 semanas com a prata, como fala o último guideline que a gente tem, né? Falando de uso da prata. Então, essas diretrizes, né, elas vêm recomendando que o uso da prata que ele deva ser usado por curtos períodos, ou seja, para usar a prata, a gente vai precisar ter critério, né? A gente vai precisar seguir aquilo da orientação, como o próprio nome já diz, são consensos, consenso é a união de vários estudiosos trazendo a sua opinião clínica, a sua opinião prática, por isso que vale a pena seguir. Então, a gente tem que observar se há melhora na ferida, mas os sinais de infecção ainda continuam, ou seja, ela está evoluindo, a gente já observa epitelização de margem, redução da quantidade de exudato, alteração da coloração, melhora da dor, melhora do odor, mas ainda existem esses sinais, então pode ser clinicamente justificado a gente utilizar um pouco mais a prata. Então, é isso que esse guideline fala. A gente vai usar por 15 dias e depois disso a gente vai avaliar. Avaliado e há a necessidade de permanecer, podemos fazer ainda mais o uso de mais 2 trocas, tá? Mais 15 dias e aí a gente avalia. Caso isso não aconteça, a gente vai precisar alterar o uso desse antimicrobiano tópico que a gente está utilizando. Não significa dizer que esse antimicrobiano deva ser um fármaco, tá? Muito pelo contrário, a gente está falando aqui de polihexanida. Não vamos utilizar fármacos porque a resistência também pode acontecer localmente. Tá? Então, a ferida melhorou, os sinais e sintomas de infecção não estão mais presentes, então o curativo de prata deve ser descontinuado, feita uma nova avaliação, que a gente evolui no processo de cicatrização. E aí a gente pode usar o timer, pode usar o antibiotic preparation, e a gente vai entender qual o melhor momento daquela ferida, o que é que ela nos pede para que a gente possa evoluir com esse processo de cicatrização e fazer com que ele se recupere rapidamente. Não há melhora com o curativo, então, a prata ela deve ser descontinuada e a gente deve avaliar o que está acontecendo localmente, tá? A gente pode lançar mão apenas de um prontoação gel, fazer uma gestão de exudato e aí a gente até pode retornar a prata depois. Mas essa avaliação é bem importante, a avaliação do leito da ferida, como ela se comporta, quais os sinais clínicos aparentes, isso é algo que a gente deve observar a cada troca, tá? Pode evoluir, pode passar, pode evoluir. Então, eu trouxe para vocês evidências clínicas e científicas do asquina-calgitron, né? Então, esse é um estudo que mostra a liberação da prata em feridas usando o soro suíno. Qual é a característica do nosso asquina-calgitron? Nós temos uma espuma de hidropolímero com uma camada de prata. Essa camada de prata está totalmente disponível para ser utilizada no leito da ferida, ou seja, 100% da cobertura ela tem uma camada de prata. Essa prata ela vem sustentada na matriz euginato de cálcio. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que essa espuma, ao entrar em contato com o leito da ferida, ela faz uma interação, né? A troca de eletrólitos, e essa troca de eletrólitos vai fazer com que essa ligação covalente, a ligação fraca, né? A ligação da prata com o euginato de cálcio, ela seja liberada, e essa liberação vai acontecendo de forma lenta e sustentada por até 7 dias, ou até saturar totalmente essa espuma, porque quanto mais ela interage, quanto mais essa espuma vai absorvendo esse exudato, mais essa prata vai sendo liberada. Em alguns casos, essa prata vai ficar no leito da ferida. Isso não é corpo estranho, isso é princípio ativo atuando, não há necessidade de ser retirada. Você vai observar que numa próxima troca, essa prata ela já foi totalmente utilizada. Isso não significa também a absorção, porque até chegar no tecido viável, ela ainda precisaria atravessar o biofilme e precisaria atravessar os micro-organismos da ferida, que ela é colonizada sempre. Né? Então, qual é a conclusão desse estudo? A asquina-calgitron ela libera íons de prata através de forma controlada e sustentada, como eu falei, por até 7 dias ou até saturar totalmente essa espuma. As concentrações resultantes são mantidas acima de 30 a 40. A nossa quantidade de prata, de partícula por milhão de prata que tem nesse cobertura é 60 ppm, mas o guideline fala o quê? Que a partir de 30 a 40 ppm ela é considerada uma cobertura que tem ação antimicrobiana, ou seja, nós oferecemos não só a quantidade que é sugerida nos guidelines, como também um pouco mais para evitar que
contato com a luz, ele perca uma quantidade e isso seja reduzido, tá? Então, o asquinacalditrol, portanto, garante uma liberação lenta e sustentada, atividade antimicrobiana por até 7 dias ou até essa espuma saturar totalmente. E aí a gente tem, de fato, uma ação antimicrobiana. Primeiro porque limpamos com Prontosan, tivemos a certeza que houve uma regulação desse pH para levemente ácido e a ação da prata vai ser potencializada por essa regulação, pela limpeza do meio e por a gente estar conseguindo evoluir de forma devida. Pode passar. Um outro estudo também que eu trouxe foi a avaliação do potencial bactericida do asquinacalditrol, e aí a gente fez várias culturas para que a gente chegasse a que ponto, né, de ação nós temos, e você vê o quão ele age rapidamente. Então, ele tem, após um período de incubação de 12 horas, havia altos níveis de micro-organismos nesse tecido que foi feita a cultura, né? E depois de 24 horas, quase 100% de morte de micro-organismos aconteceu nesse meio. Ou seja, eu tenho uma liberação da prata, eu tenho uma ação rápida, tenho uma ação eficaz e tenho uma ação sustentada do asquinacalditrol em virtude da quantidade e da disponibilidade de prata iônica que nós temos nessa cobertura. Pode passar. Um outro é a avaliação do potencial bactericida dele. Na verdade, ele está falando agora da Márcia, né, de como ele age em até 2 horas. Ele vai conseguir agir rapidamente em Marsa, ele vai conseguir agir em Escherichia coli e em Pseudomonas aeruginosa no período de até 3 horas, ou seja, a depender do meu biofilme, um misto ou um único, eu tenho uma ação muito garantida da sua eficácia com o uso do asquinacalditrol. Só lembrando sempre a limpeza prévia com Prontosan solução, e quando eu faço não é nem a dobradinha, é a trobadinha, né? A gente vai usar o Prontosan solução, Prontosan gel, mantendo no leito da ferida, e a cobertura sendo um calditrol, vocês vão depois passar esse feedback para a gente, vocês vão ver o quanto responde, o quão rápido é epitelização de margem e regressão do processo de infecção. Pode passar. Mais uma vez, desculpa por estar com um slide em inglês para vocês, mas vamos lá. A gente trouxe o guideline de quando usar cobertura com prata, né? Qual é a orientação dos guidelines? Então, durante o processo de contaminação e colonização, você pode utilizar um antimicrobiano tópico, sempre Prontosan, né? Você vai fazer com que ele seja indicado para regredir o biofilme que está ali inicialmente formado ou evitar que ele venha se formar, causando problemas clínicos, sinais clínicos como aumento piora do odor, aumento dos sinais de infecção, dor e o desconforto desse paciente. Quando a colonização está localizada, mas já é bem importante, então a gente precisa associar não só a limpeza com um antimicrobiano tópico, no caso a prata, e quando há um acesso rápido à infecção, né? Essa infecção vai evoluir rapidamente, tanto localmente quanto uma evolução sistêmica, aí sim a gente vai fazer um plus desse antibiótico, né? Dessa terapia antimicrobiana, a gente vai utilizar a prata e aí a avaliação da equipe multidisciplinar para verificar se de fato há a necessidade de um antimicrobiano oral ou sistêmico, mas a gente já passou por todo esse período e aí não houve a evolução devida. E aí a gente também precisa avaliar o quadro clínico de uma forma holística do paciente. Está evoluindo na patologia de base? Esse paciente está conseguindo regredir e controlar os sinais e sintomas, sinais vitais, glicemia, ou seja, a gente precisa fazer uma análise macro desse paciente para verificar se porquê da evolução para o processo de infecção e não ter tido a resposta que esperávamos. Mas, diante de todo o controle do quadro clínico, com certeza a resposta à cobertura e a conduta utilizada vai ser eficaz e eficiente. Pode passar, Cam. Mas o que é que a Bebral recomenda, né? O que é que a gente recomenda dentro da orientação do guideline? Porque para cada letrinha do timers, para cada momento de preparação do leito da ferida e para cada orientação dos guidelines mais atuais que nós temos de prevenção e tratamento de feridas, principalmente no que diz respeito à prevenção e a controle e combate à infecção, a gente tem um produto para oferecer, para a gente dar match, a gente conseguir ter a resposta devida. Então, a recomendação
para um processo, para combater o processo de infecção quando eu tenho do começo até o final, Prontosan Solução sempre, para evitar que evolua o processo de infecção, a evolução seja exacerbada, para evitar que haja a formação e a fixação do biofilme, ou para quebrar o biofilme, sempre Prontosan Solução. A depender da minha avaliação, o Prontosan Gel, mas já adianto, essa receita, ela é maravilhosa, eficaz e responde muito. E aí, quando eu associo o Calditrol, placa ou pasta, e aí quando eu vou usar o Calditrol Paste, eu não vou usar o Prontosan Gel, eu vou usar uma cobertura secundária para fazer a gestão desse exudato, e aí a gente vai ver que em todos os momentos desse guideline, né, dessa orientação, dessa recomendação de controle da infecção, do combate à infecção, a gente vai ter um produto para te oferecer. Prontosan Solução sempre do começo até o fim, Prontosan Gel quando a gente houver necessidade associando a um Calditrol placa, quando não, a gente utilizar um Calditrol Paste, porque é uma ferida tunelizada, tem várias lojinhas e eu quero que a prata tenha ação rápida nesses tecidos. Pode passar. E aí, só para finalizar para vocês, qual é o manejo local ideal para feridas para o combate à infecção? A associação do Prontosan Solução com a nossa linha Asquina Calditrol. Então, com base nesses protocolos, com base no timers, como eu já falei, a gente deve incluir o manejo adequado desses tecidos, né? A gente deve manter essa ferida limpa, fazer o desbridamento sempre também utilizando o Prontosan Solução e utilizando o Prontosan Gel para fazer o desbridamento autolítico, porque ao passo que ele desbrida, ele também trata, porque ele tem a mesma composição do Prontosan Solução, e aí ele vai controlar a infecção, a inflamação, vai manejar essa infecção, vai manejar esse exudato e a gente vai ter a evolução da cascata de cicatrização. Antibióticos sistêmicos, ele vai ser utilizado apenas se houver avaliação clínica para sinais clínicos sistêmicos, com bastante cautela diante da avaliação médica, equipe multidisciplinar. E os antimicrobianos tópicos, sempre Prontosan Solução, Prontosan Gel, Asquina Calditrol AG e Asquina Calditrol Paste. Pode passar. A eficácia das soluções de irrigação de feridas em biofilme, ela vai variar dependendo do modelo de teste e do micro-organismo. Então, existem alguns estudos que, se há uma avaliação para verificar a eficácia das soluções de limpeza, mas precisamos deixar claro que cada mecanismo que você utiliza, você vai ter uma leitura diferente, mas em todos eles, o Prontosan cumpriu o que prometeu, foi eficaz e foi eficiente no combate à infecção, no combate ao biofilme e evitando com que o biofilme se formasse. Obrigada, gente. A gente queria agradecer a todos. Obrigada, Jana. E agora vamos para o momento de perguntas. Chegaram aqui algumas perguntas muito interessantes e eu vou começar com a primeira. Essa pergunta eu vou direcionar para a Renata. Renata, a gente recebeu uma pergunta aqui do Dr. Michael Marcos, que diz o seguinte: uma revisão da Cochrane que avalia coberturas com prata relata que o produto destrói queratinócitos e que afeta o processo cicatricial, além do potencial tóxico cumulativo da prata no organismo. Como contornar essas limitações? Então, muito boa pergunta. Eu tive acesso, não ao estudo na íntegra, mas eu vi um resumo desse estudo, que até no último estudo da EUMA agora que saiu, que fez uma revisão, e ele citava esse também. E até foi um que eu me embasei muito para poder preparar essa aula. E ele fala, mas assim, esse estudo ele fala do nitrato de prata, né? Que foi uma questão, foi até, eu tenho quase certeza que foi a questão de Massachusetts. Não tenho total certeza se é esse, mas eu acho que foi. Mas então, esse estudo até que fala do incentivo ao uso da terapia não antibiótica, ele relata, né, a resistência aos antibióticos, mas também relata a resistência a alguns antimicrobianos. Hoje a resistência antimicrobiana ela existe, mas ela ainda é muito, muito pequena, né? Ainda em amostras muito reduzidas, por isso até eu falei aqui, né? Quem sou eu? Mas eu acredito também que muito seja por essa questão do pH que está sendo pesquisada, mas muita gente ainda não faz essa correlação. Tá? Mas esse próprio estudo, né, que aparece na EUMA,
ele fala que não se dispensa o uso da prata, mas que a prata hoje é um produto que ele deve ser usado com uma certa cautela. Então, como a própria Jana falou, né, que existe um tempo, um período de indicação para o uso da prata, muito mais pelo risco de citotoxicidade para o tecido, né, do que para a própria resistência, mas ela pode acontecer de fato sim, mas ainda num número muito, muito pequeno. Mas hoje a prata é um produto que a gente deve ter uma certa cautela. Então, qual a cautela? Eu não uso a prata? Não, eu posso usar a prata. Só que o que eu faço? Eu observo a resposta. O paciente está respondendo e qual a resposta que a gente espera da prata? Redução da infecção. Então, assim, um erro muito grande que a gente vê também é, como o uso das espumas de prata ela está bastante difundida, muita gente utiliza a espuma de prata e quer utilizar por todo o período da cicatrização, com o intuito de estou evitando a infecção, estou evitando o biofilme, mas de todo jeito, por mais que a concentração seja menor, ainda não há estudos que falem essa concentração eu posso usar com clareza, porque, como eu falei também, os estudos, eles falam é tudo polimicrobiano. Então, quando é feito estudo in vitro, eles avaliam um tipo de micro-organismo, né? Mas quando a gente pensa na ferida, é uma questão particular. Então, assim, a prata ela pode continuar sendo utilizada com segurança. É isso que esse estudo da Ilma fala, né? Não sou eu, Renata, nem a Bebral, tanto que a gente está aqui falando da prata, mas que ela sim deve ser utilizada com cautela, para que, quem sabe, né, a gente não caia no mesmo problema que aconteceu com os antibióticos. Eles falaram dessa cepa de Escherichia, né, que ficou multiresistente à prata, em que, inclusive, morreram muitos pacientes por conta disso, que era um CTQ, um Centro de Tratamentos Queimados, mas ela pode ser utilizada sim. E o que eu falei aqui da questão do pH é porque eles já sabem hoje também que a prata ela diminui sua eficácia. Então, pode ser também que algum desses casos de resistência, que tem poucos relatados, eles possam ter essa relação com o pH. Então, por isso que a gente falou muito desse match do pH-MB com a prata. Porque o consenso de 2018, que fala da terapia de antissépticos para ferida, ele fala dessa associação. Por quê? Para que você tenha um efeito 100% da prata, você precisa que ela esteja com o pH adequado. E as feridas infectadas, elas estarão com pH alcalino. Mas a gente viu aí que em valores muito altos ela pode ter redução de 50% e também, se for muito baixo, eu posso precipitar. Então, assim, prata pode ser utilizada sim, mas hoje, eu coloquei o slide, mas vou te dizer que eu fiquei com receio de falar isso, porque eu falei assim, gente, é uma bandeira que levantar isso, falar disso, gera uma discussão imensa, mas isso já está sendo falado na Ilma, que hoje ela deve ser utilizada com critério. Tá ok? Eu espero que eu tenha respondido aí sua pergunta. Excelente. Eu queria agradecer ao doutor Michael pela pergunta, a pergunta muito boa. A gente tem outras perguntas aqui, essa eu vou direcionar para a Janaína. É mais um recapitulado do que foi falado na sua parte. Você poderia repetir de forma bem objetiva para ficar na memória? Por que a prata não vai ter um bom resultado para a cicatrização sem um Prontosan e vice-versa? Acho que esse é o grande pulo do gato dessa apresentação, e até na pesquisa, na enquete que a gente passou, o número de pessoas que não utilizam o pH-MB foi muito alto, e a maioria utiliza a prata. Então, a mensagem que a gente está trazendo desse match, ela é essencial para esse processo de cicatrização, e no público, na audiência que está aqui, uma boa parte não utiliza o pH-MB. Então, acho que reforçar esse ponto é fundamental para a gente sair daqui com uma mensagem muito consolidada em relação a essa atividade de hoje. Ok, vamos lá. A Renata já começou falando disso lá no início da apresentação dela, né? Vou me embasar clinicamente para que isso fique mais prático. A questão do biofilme, né? O aumento dos micro-organismos localmente no leito da ferida, ele vai alterar o pH dessa ferida. E aí eu preciso utilizar uma solução de limpeza com uma polihexanida, mas sempre associada a um surfactante potente, não alergênico e não citotóxico, para evitar que, primeiro, haja apenas a ação da polihexanida nos micro-organismos livres, né, que já saíram daquele biofilme que foi hipercolonizado, supercolonizado, liberou esses micro-organismos. Primeiro, por isso eu preciso do surfactante, para que haja a quebra da superfície polimérica extracelular.
haja a penetração da polihexanida, que vai já começar a agir dentro dos micro-organismos desse biofilme, e aí, ao passo que ele vai combatendo o biofilme, vai destruindo o micro-organismo, o agente regulador de pH que tem na solução de limpeza, ele vai controlando esse pH, vai fazendo com que ele entre num pH levemente ácido, ele saia do pH alcalino, que é algo que acontece normalmente quando há infecção, quando há um biofilme importante, e aí sim a prata vai ter a ação devida, porque a prata, como a Renata lá falou no começo, ela pode ter a sua ação bloqueada pela presença do pH alcalino e pela ação importante desses micro-organismos no meio. Então, preciso sempre associar uma solução de limpeza com polihexanida, com um surfactante que não seja agressivo ao tecido, que tenha concentrações ideais para que não seja citotóxico, e aí sim eu vou ter a devida atuação da prata, fazendo com que essa associação, ela de fato demete. Ótimo, Jana, excelente. E acho que o hospital ganha com isso, né? A instituição de saúde ganha com isso, porque a gente tem uma redução. Né? O paciente, a instituição, todo um ciclo de ganha-ganha, porque não adianta você, como a gente viu na pesquisa, né, ter todo um investimento na própria tecnologia da prata, se você está aí, quase metade dos respondentes disseram que não utilizam PHMB. Você vai ter uma demora no seu tratamento, sendo que você poderia ter um tratamento mais eficaz, reduzindo o fardo da instituição de saúde e oferecendo um desfecho melhor para os seus pacientes. Deshospitalizando, né? Exatamente. Deshospitalizando, recuperando o paciente e alcançando o objetivo devido. E isso também resolve os problemas das velhas glosas em hospitais onde a gente tem que lidar com os convênios. Exatamente. Eu vou seguir aqui, que a gente já estourou o tempo, mas a gente tem perguntas muito interessantes. A próxima pergunta eu vou passar para a Renata, que é: vocês falam muito que Prontosan é único, né? Todos os nossos eventos a gente fala isso, realmente ele é único. O que faz ele ser tão diferente das outras soluções PHMB hoje disponíveis? Renata? Então, oi, muito boa pergunta, obrigada aí quem mandou, e aliás, obrigada a todos novamente. Vou só mandar um beijo, estou me sentindo Ana Maria. Lilian, obrigada, Lilian sempre está me assistindo. Mas então, a diferença do Prontosan, né, do nosso PHMB, é especialmente o hidróxido de sódio e o tipo de betaína. Então, o regulador de pH é o grande diferencial do produto. Então, hoje, quando a gente fala em soluções para limpeza e tratamento de feridas, a gente não vê nenhuma solução hoje no mercado que se preocupe com essa regulação de pH. Porque não é só, a gente não fala só PHMB e betaína. A gente fala PHMB, 1-decilamidopropilbetaína e hidróxido de sódio. Então, hoje no mercado, só a gente que tem. Então, existe um estudo, a Jana até apresentou, né, da Bebral, mostrando que o uso prolongado do Prontosan, ele reduz o pH da ferida, então isso favorece o processo cicatricial. Então, o Prontosan, eu falei aqui de 3 grandes problemas relacionados à carga microbiana, que é a infecção, o biofilme e o pH. E o Prontosan, ele é o único que consegue agir em todos eles. Então, por isso que a gente falou tanto desse match aqui, Prontosan e calcitrol, né, o PHMB e a prata, mas aqui a gente está falando do PHMB com um regulador de pH e com uma betaína específica, que além de ser uma betaína derivada de um ácido também, que é do ácido mundecilênico, ela tem uma ação antimicrobiana, que ela é um antifúngico natural, ela também tem a questão de auxiliar no pH junto ao hidróxido de sódio. Tá, okay? E isso até, Camila, foi interessante. Ontem eu visitei uma médica dermatologista e ela me perguntou justamente isso. Então, vou aproveitar o gancho para a pergunta dela. Ela até falou: Renata, eu estou convencida que o Prontosan ele deve ser utilizado na ferida crônica, naquela ferida que não cicatriza. E eu falei, não só nela, inclusive nas agudas, né? Claro que a gente entende, né, que tem paciente com uma ferida que a gente vê que é aguda, que vai cicatrizar, e o paciente não tem nenhuma condição, mas o paciente que tem condição na ferida aguda, o paciente que está dentro do hospital, é inadmissível, né, a gente pensar que a gente não vai dar o melhor para ele. Então, o paciente, inclusive na ferida aguda, por quê? A gente tem que manter aquele pH que a ferida aguda ela proporciona para o paciente. Lembra lá de todo aquele processo que eu falei, de você perder a afinidade pela hemoglobina? Tudo isso é pelo meio ácido que a ferida aguda proporciona. Então, o Prontosan, ele vai manter. Então,
se a gente utilizar Prontozan desde o início, é muito mais difícil que esse paciente evolua para uma ferida colonizada e posteriormente infectada. Então, por isso, o Prontozan ele é indicado desde a ferida aguda até a ferida crônica. Excelente, Renata. Chegou uma pergunta aqui também muito interessante. Como utilizar a pasta, né, a prata em pasta e Prontozan solução? Né? É viável? Então, a Bebrão é a única empresa que tem hoje, né, a única companhia que tem a prata morfa, né? Então, que é o nosso caustropês. Jana, você responde essa, Jana? Claro, adoro. Está pedindo para eu falar, então, do que eu mais gosto de indicar e fazer e utilizar nos meus pacientes. Então, você pode sim associar o Prontozan solução, até porque o Prontozan solução você limpa inicialmente, e aí, como eu falei, eu estou falando de feridas cavitárias, né? Como eu vou limpar? Eu posso irrigar essa ferida, posso deixar uma quantidade de Prontozan ali dentro daquela cavidade, depois eu aspiro, e em seguida eu faço o preenchimento dessa cavidade com o Calcitrol Paste. No primeiro uso, eu posso utilizar a pontinha dele, né, a cânulazinha, para preencher todos esses orifícios. Se sobrar para o próximo, e muitas vezes sobra porque ele tem uma consistência bem importante, como secundário, utilizar sempre uma espuma ou algo que faça a gestão do exudato, né, que normalmente essas feridas têm. E para um próximo, aí eu já não posso colocar tão profundamente, mas eu posso utilizar uma pinça do meu kit de curativos e introduzindo suavemente para que preencha todo essas cavidades. Pode sim, não tem problema algum, só ter o cuidado de aspirar após o preenchimento dessa cavidade e depois preencher com o Calcitrol Paste. Excelente, Jana. Vou aproveitar que você já está respondendo, vou engatar outra pergunta para a gente finalizar, que a gente já ultrapassou aqui 7 minutos, mas é um tema tão gostoso que dá vontade de ficar com vocês por muito mais tempo. Jana, a prata iônica do Calcitrol combate pseudomonas? Sim. Vocês viram lá que eu mostrei para vocês o estudo, né? Um dos estudos que a gente mostrou e a gente pode passar para vocês sem nenhum problema. Não são estudos da Bebrão, são estudos de autores onde a gente fez um apanhado, né? E vocês podem verificar que ela age sobre pseudomonas, eles agem a partir de 2 horas já tem ação, age também Escherichia coli e Pseudomonas, Escherichia coli e Pseudomonas, Escherichia coli e Staphylococcus. Escherichia coli também. Então, tem ação sim, porque ela tem um amplo espectro, inclusive ela age em massa, então é penicilina resistente. Então, você tem uma ação ampla, mas lembrando sempre que para que minha prata seja eficaz e eficiente no leito da ferida, eu preciso fazer uma limpeza devida e eu preciso ter um agente regulador de pH, para que essa prata ela não seja inativada. Tá ótimo, Jana, obrigada. E para fechar, a última pergunta eu vou direcionar para a Renata. Renata, posso usar o gel também, né, o Prontozan gel, ou só o solução? Quando usar cada um na ferida contaminada? Pergunta importante aqui, Renata, para a gente fechar. Sim, boa pergunta, Camila. Obrigada. E desculpa aí que a gente não conseguiu responder. Vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente responde todas as perguntas. Mas, então, muita gente pergunta isso. Eu tenho Prontozan gel, então não preciso usar a solução. Então, o Prontozan solução, ele tem uma característica única, que é o hidróxido de sódio, que é o regulador de pH, que a gente não encontra no gel. Tá? O gel, ele vai ter o efeito do PHMB, da undecilamidopropilbetaína, prolongado por até 3 dias. E ele é aquele produto que eu costumo chamar de coringa, né? A gente aqui é estudioso, não deveria utilizar esse termo, mas aqui também estamos falando uma linguagem bem simples, mas é o que eu realmente considero, porque ele pode ser utilizado exatamente em todos os tipos de feridas, porque ele é compatível com todo tipo de leito. Então, ele é compatível para colonização crítica, para infecção, queimaduras, inclusive tem não foi um consenso, mas saiu na revista, uma revista muito importante de cirurgia plástica, lá de fora, não é aqui do Brasil, do uso do Prontozan em gel para queimaduras. Então, a associação do Prontozan solução com Prontozan em gel para tratamento de queimaduras. Então, e o não uso da prata neste caso. Então, casos bem interessantes, mas o grande diferencial entre eles é o regulador de pH que a gente tem na solução e no gel não tem. Tá ok? Mas a gente tem a decilamidopropilbetaína.
Excelente, Rê. Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa transmissão, né, nosso evento de hoje. Eu tenho alguns recados para passar para vocês, né? As perguntas que não foram respondidas ao vivo, a gente vai dar atenção a elas e responder por Eu estou e-mail. recebendo perguntas no meu WhatsApp. Ai, que excelente. Eu também. Excelente. Agora. Mandem suas perguntas, né? Nossas líderes de vendas de produtos estão à disposição, os executivos da Bebrão que atendem vocês hoje também estão à disposição e podem conectar com esse time aqui que está palestrando para vocês. O certificado será enviado para quem responder a pesquisa ao final do webinar, então é muito importante que vocês respondam a pesquisa. É através dela que a gente melhora o nosso conteúdo, o nosso material para vocês. A gente quer saber a opinião de vocês, quer ouvir o que vocês têm a dizer. E a gravação será enviada para o e-mail de cadastro. E a gente sempre disponibiliza no nosso canal no YouTube, no canal da Bebrão. Então, mais uma vez, obrigada, Renata, obrigada, Janaína, obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até esse horário. A gente viu que a audiência não abandonou o evento, ficou aqui com a gente até o final. É um tema excelente para a gente conversar. São questões que melhoram muito a rotina do especialista em feridas. A gente recebeu aqui um elogio de uma pessoa de auditoria, então melhoram todas as condições da instituição de saúde e também o desfecho do paciente, que é o mais importante, é o centro de todos os nossos esforços. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, meninas, e até o próximo encontro. Beijo. Até o nosso próximo evento. Obrigada.